Pai do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, eu vou ler um texto aqui que se encontra em Romanos 7, que diz assim: Ou não sabeis, irmãos, fala versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido, enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre. Ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei. De sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo, de modo semelhante, também vocês, meus irmãos, pelo corpo de Cristo fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus, quando estávamos na carne. As paixões da carne, pecaminosas, que através da lei operavam em nossos membros, produziram frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para que os mantinha cativos. E assim podemos servir em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Um texto muito forte. Paulo aos Romanos. Interessante e que Paulo ele cita aos Romanos, e nessa passagem ele vem direto falando que a salvação não é por lei, por graça. Então, que a salvação não depende das obras da lei, e sim pela graça. Só que quando chega em Romanos 7, ele aplica o casamento de um homem com uma mulher. Ele diz, que a lei domina o homem só enquanto está vivo, isso todo mundo sabe. Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo semelhante, também vocês, meus irmãos, pelo corpo de Cristo foste mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele. Quem é aquele? Que ressuscitou dos mortos. Eu preguei nos outros vídeos, pela graça foste salvo, mediante a cruz de Cristo, sacrifício puro, único, que não precisa de outro.
Então, irmãos, que os irmãos observam nessa passagem, Paulo fazendo um paralelo entre casamento. Nós sabemos que nós é chamado de noiva, preparada a noiva para o cordeiro, esposo. Então, irmãos, que nós possamos deixar o nosso velho marido. Eu já deixei, graças a Deus. Que os irmãos possam aceitar o velho marido como morto e não querer pegar nem nada do velho marido, porque nosso marido que nos espera, que é Cristo Jesus, nosso noivo, ele é suficiente. O sacrifício, ele foi e é suficiente para tudo. Cristo, como a chave, ele nos basta. A graça nos basta. Então, irmãos, Paulo anuncia, quando nós vivíamos sem lei, aqui ele diz em Romanos, que sem lei não tinha pecado. Quando veio a lei, nós morreu. Então, a humanidade, ela é encerrada debaixo de um casamento com Moisés. A partir do momento que nós nascemos com a lei nos nossos membros, que nos dita que nós é casado com Moisés. Pela lei de Moisés, né, na verdade. Eu falo Moisés assim para ficar mais claro. Então, irmãos, que os irmãos possam encerrar Moisés como morto, a lei morta, para assim servir em novidade de espírito, como uma noiva que agora sim vai ter seu marido sem nenhuma possibilidade de ser chamada adúltera, que é o que toda religião que virou empresa fez, adulterou. Dizem que está casada com Cristo, mas precisa mandar um zap para a lei. Eu preciso de que da lei aí? Da época da lei. Então, me manda aí o dízimo. Não, é de Melquisedeque. Que de Melquisedeque? Melquisedeque... não é porque agora é o dízimo de Abraão. Abraão deu dízimo, foi matando, vindo de guerra. Não é. A religião, ela pega Moisés para ter base. Pega Cristo como nome de casamento. Eu estou casada com Cristo, mas depois passa um zap para Moisés. E aí, Moisés, manda o dízimo aí. Então é assim que funciona. Não, mas tem outras que não cobram dízimo. E para que oferta? Para construir templo? Existe no novo, em Cristo Jesus, oferta para templo? Ou só existe na lei? Só existe na velha aliança, que é onde eu sempre vejo oferta para construir. A velha aliança. A nova aliança, casamento com Cristo, Paulo pede coleta, mas é para levar para os santos de Jerusalém que estavam passando fome. E que o obreiro é digno do seu sustento, ninguém tem dúvida. Mas o sistema não prega assim. O sistema diz que está casada com Jesus, mas toda hora um zap pro ex. Pro ex não, pro que dizem que era falecido. Eu dei até um exemplo para um irmão
Eu dei um exemplo assim, se põe que uma moça encontra um rapaz e ela diga pra ele, ó, meu marido morreu. Eu tive um marido e ele morreu. E o rapaz, todo crente disso, casa com ela. Mas no íntimo dela, ela sabe que não morreu. E quando ele casa com ela começa a mandar zap pro que ela disse que tinha morrido. E começa a pedir coisas dele, pedir favor. Claro que todo favor tem algo em troca. Então eu até conversei com o irmão, eu digo, irmão, isso cola? Colaria com Cristo? Cristo ser nosso suficiente e nós voltar lá atrás, pegar algo de Moisés, dizendo que a casa tu não está mantendo, tu não está sabendo manter a casa, que eu estou preciso voltar em Moisés. Eu estou preciso me sacrificar, me doar, como o sistema religioso fala. Então, irmãos, a graça, ela é suficiente. Cristo como marido, misericórdia. É o sacrifício perfeito. É o meu sacerdote eternamente. Meu noivo. É com ele que eu vou para a glória. Então, irmãos, que nós possamos aceitar e decretar de uma vez por todas que não precisamos da lei, porque tudo na lei apontava para o sacrifício que foi feito há quase 2000 anos atrás, de Jesus Cristo, para ser o meu noivo, o meu marido, e eu ser fiel, sem precisar, e aceitando que o velho está morto. Quem é o velho que está morto? A lei. A lei da minha carne tem que estar morta. Porque, ouvisto o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecer o teu inimigo. E Jesus aí diz, eu porém vos digo, meu noivo, amai vossos inimigos, aborreci e amai pelos que vos perseguem. Então muda totalmente da velha aliança para a nova. Então que a graça do Senhor Jesus possa alcançar o irmão e que o irmão veja se ele está com Cristo realmente, ou se ele está com Cristo e idolatrando um templo feito de pedra, que não tem ligação a não ser com a velha aliança. Porque Cristo ele entrou e pregou, mas Cristo não construiu e nem pediu para construir. O pedir para construir remete à velha aliança. O pedir dízimo. Quem é que sustenta uma casa se não o marido? Quando Paulo usa o termo marido, é porque quem sustenta a casa tem que ser o marido, que a noiva tem que ser fiel. Agora, como que eu digo que Cristo sustenta a minha casa? E quando eu leio Cristo para sustentar a minha casa e depois eu pego da velha aliança de Moisés o sustento de cada mês, dízimo mensal, coletas para templo luxuoso. Então, irmãos, que possamos observar de onde vem o nosso casamento, está enraizado em quê? Tudo em nós tem que estar enraizado na cruz de Cristo, no sacrifício perfeito. Então que os irmãos possam ver essa palavra e ficar na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?